Você continua com sua Bíblia aberta aí, porque é esse mesmo texto que nós vamos pregar. E eu quero apenas colocar mais ou menos você no contexto do que está acontecendo. Porque às vezes nós lemos, e como falei, o capítulo, o versículo 14 do capítulo 7, deve ser conhecido da maioria aqui presente. Mas às vezes a gente lê um texto e não entende o contexto. Não entende nem mesmo o que o próprio texto quer dizer. E hoje, eu não vim aqui para pregar. Puxa, pastor, mas eu quase nem posso mais pregar, irmão. Nem precisa. O Espírito Santo já falou tudo dia para falar com você. Mas eu vim conversar com você. Conversar a respeito desse texto. Porque, primeira coisa, esse é um momento glorioso na história de Israel. Quem conhece um pouquinho da história de Israel, quem já leu tanto o livro das Crônicas quanto o livro de 1 Reis sobre esse texto, sabe que esse é o momento, talvez um dos momentos mais importantes. As coisas estão acontecendo. Israel, usando a expressão do pastor Marco, Israel está bombando, irmãos. Cadê o Zombrito? Está igual a juventude da Alameda, amém? Cadê vocês, juventude, amém? Cadê aquele uhul? Isso, a coisa está bombando, a coisa está acontecendo em Israel. Tem que lembrar que quem foi o antecessor de Salomão, irmãos? O grande rei Davi. Muitas conquistas, muitas coisas foram alcançadas. O reino, é sério, irmãos, o reino estava bombando, as coisas estavam acontecendo. Eles não estavam num momento de luta, eles não estavam num momento de dificuldade. De fato, Davi quis, e se você ler depois, todo o capítulo 6, o capítulo 7, você vai ver, Davi quis construir o templo. E Deus até disse para ele, olha, você fez muito bem em querer. O Espírito Santo é sensacional, né? Aí ele falou comigo, tem algumas coisas que você não vai conseguir fazer, mas você fez bem em querer. Eu sei que alguns não gostam muito disso, mas dá uma olhada aí para o lado. Pergunta, não resistir. Pergunta para o teu irmão, tem alguma coisa que você quis fazer? E que Deus se alegrou? Grava isso, e que Deus se alegrou, porque tem algumas coisas que a gente quer fazer aí que... misericórdia. Mas é assim, irmãos, tem coisas que nós queremos fazer. Davi quis fazer, ele quis construir o templo, ele quis, de alguma forma, honrar, porque o templo foi construído para honrar o nome de Deus. Mas Deus, e você que conhece um pouquinho também da história, sabe? Deus disse, não, Davi, você fez bem em querer. Só que você é um homem com as mãos sujas de sangue. Por que Deus diz isso? Ou disse isso? Porque Davi foi um grande guerreiro, um grande conquistador. Ele foi um dos maiores não, o maior. O maior rei que Israel conheceu. Mas Deus não deixou construir. E disse, mas o seu filho vai construir. E de fato, Davi não construiu, passou o reinado para Salomão. E nós chegamos nesse momento da história, que Salomão aqui já construiu todo o templo, e agora está dedicando, ofertando esse templo ao Senhor. E é dentro desse contexto que ele faz essa oração que nós lemos e Deus aparece e dá essa resposta para ele. Eu confesso também a vocês que enquanto pensava no sermão, pensei na própria igreja Alameda. Nós temos sonhos, não temos, irmãos? Olha lá. Temos um sonho, um novo sonho. Isso, bênção, Felipe. Não foi nem a carne nem o sangue, mas foi o Espírito que te revelou também.
Isso aí, nós temos esse sonho. Pode deixar até um pouquinho. Nós já tivemos esse sonho. E como às vezes a gente esquece das coisas que Deus faz. Talvez você entre aqui, se você é novo convertido, se você é visitante, você sinta-se em paz agora. Você não tem culpa de nada disso, você está inocente. Mas quem viu construir isso aqui, talvez entre aqui agora como se fosse a coisa mais natural. Vamos lá no templo, é agradável, tem condicionador de ar, pode estar quente lá fora, mas lá dentro é fresquinho, tem uma boa acústica, tem uma boa música. Os caras são bons, né? O pessoal aqui da igreja é top. O pregador é meia boca, mas o pessoal da música é bom. Então tem uma boa música, eu gosto de lá. E talvez você entre na maior naturalidade. Mas muita gente derramou lágrima. Muita gente caminhou de joelhos dobrados antes desse sonho. E talvez você tenha sido um deles. Mas à medida que as lutas, as dificuldades vieram, você se esqueceu do que Deus já fez aqui. E Ele vai fazer nesse novo projeto, nesse novo sonho que está posto aí. Amém, irmãos? Mas, pastor, por que você está falando tudo isso? Porque Deus fez grandes coisas na vida de Israel, desse povo. Mas você que também, né, Mário? Mário agora leu os meus pensamentos. Quase isso, né, Mário? Você que também conhece a história, sabe que esse povo se esqueceu quem era o seu Deus. E confundiu as bênçãos de Deus com o Deus das bênçãos. E essa palavra, essa resposta que Deus deu a Salomão, irmãos, embora esteja no Antigo Testamento, ela não passou, não. Ela continua valendo. Embora muitas águas já passaram por debaixo da ponte, muitas coisas aconteceram ao longo da história, até os dias de hoje, até o nosso dia. Como Jesus disse, essa palavra não passa. Ela continua valendo. E por que às vezes nós olhamos ao nosso redor e não vemos algumas promessas de Deus se cumprindo? Porque ou nós nos esquecemos, ou nós não sabemos, ou, talvez o que seja pior, deliberadamente, nós negligenciamos o que essa palavra diz. E hoje, muito especialmente, por isso que eu falei que talvez você me veja pregando nesse texto outras vezes, eu quero me atentar a essa expressão, se o meu povo. Se o meu povo. O que significa ser povo de Deus? Você já parou para pensar nisso? O que é ser povo de Deus? Porque a palavra é clara. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Deus diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ele prometeu. E se Deus prometeu, meus irmãos, Ele vai cumprir. Mas o que é ser esse povo? Eu fiquei imaginando esse texto dentro do contexto. Se você não sabe, vai saber agora. A primeira experiência que Israel tem enquanto povo é a saída do êxodo do Egito. Definir povo não é uma coisa tão simples. E se você entrar lá no Google depois, você vai ver há várias definições para o que é ser povo. Por exemplo, se a gente pensasse em termos locais, eu nasci em um estado diferente, talvez, da maioria de vocês. Se bem que essa igreja tem mais carioca do que qualquer outra coisa.
Olha aí um se manifestando. Mas aqui mesmo, nós temos pessoas de vários estados. Então, se pensarmos, e temos bandeiras de alguns estados. Se pensarmos numa bandeira de um estado, nós seríamos de povos diferentes. Mas se pensarmos numa bandeira de nação, e aqui tem de outras nações, talvez tenhamos até algumas pessoas aqui que não estariam debaixo dessa mesma bandeira. Logo, nesse sentido, não poderia ser considerado do mesmo povo. Quem sabe tenhamos aqui alguns estrangeiros. Não estou vendo a Natália, a argentina. Nasceu num outro país. Mas, irmãos, se nós pensarmos na bandeira do Senhor Jesus Cristo, se nós pensarmos na bandeira do reino celestial, se nós pensarmos na bandeira do Espírito Santo, eu creio, todos nós somos parte do mesmo povo. Amém, irmãos? Porque nós fomos comprados por um bom preço. E aí estamos debaixo de uma mesma bandeira. O que é ser povo de Deus? Eu fico imaginando Deus olhando aquele grupo de pessoas com práticas diferentes, com costumes diferentes, que viveram durante 400 anos cativos lá no Egito, saindo pelo meio do deserto. E Deus diz: esse é o meu povo. Eu escolhi esse povo para mim. Eu estou tirando esse povo. Eu estou formando este povo. Eu estou constituindo esse povo. E isso você pode encontrar também no próprio texto, se você virar uma página, ou se a sua Bíblia for virtual. Se você virar o seu celular e puxar na setinha, você pode ver capítulo 6, verso 5. Desde o dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, o meu povo. Mas agora escolhi Jerusalém para o meu nome estar ali. E escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. O povo de Deus é um povo que foi adquirido, que foi escolhido pelo próprio Deus. O povo de Deus é um povo, ou era um povo, pequeno, que o profeta Isaías, lá no capítulo 41, vai chamar com todo carinho de vermezinho de Jacó. Dá mais uma olhada para o lado. Diga para o seu irmão, talvez ele não saiba, você é um vermezinho. Ele vai ficar meio triste, não vai entender que negócio é esse, eu não sou verme. É um verme, mas é no sentido espiritual. Não é no sentido físico, você não é um verme, você é criado em imagem e semelhança de Deus. Mas você é o vermezinho de Jacó. O que significava essa expressão, irmãos, no profeta? Vocês são frágeis. Vocês são pequenos. Vocês não têm força. Mas eu escolhi você. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã exatamente assim. Se sentindo um vermezinho. Fraco. Sem força. Mas, pastor, estamos no começo do ano. Pois é. Estamos no começo do ano. Mas algumas pessoas têm se sentido assim, já. Fraquinhas. Sem forças. Sem alegria. Perderam o vigor. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: mas eu escolhi você. Eu te sustento. Eu te fortaleço, eu te conduzo com a destra da minha justiça. Por isso não temas, eu estou
contigo. Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus escolheu você. Não é porque você é forte, não é porque você pode fazer, é porque Ele te escolheu, Ele decidiu escolher você e eu, para de nós fazermos alguma coisa boa. Nós precisamos entender que ser povo de Deus significa ser humilde. E você vai me ouvir falando muito sobre isso, porque só haverá unidade se antes houver humildade. Pense na sua família, porque ali você tem um outro povo, em tamanho menor, mas tem um povo. Por que às vezes há desunidade, há falta de unidade? Porque às vezes há conflitos no lar, porque às vezes marido e mulher não conseguem se entender, pais e filhos se voltam um com o outro. Por que essas coisas acontecem, irmãos? Porque nós não sabemos isso. Você sabe, e eu sei também, todos nós sabemos, mas falta humildade. Falta colocar em prática aquilo que o Espírito Santo tem nos instruído. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ser povo de Deus implica em ser propriedade exclusiva dEle. Você pertence a Ele. Você foi separado, você foi escolhido por Ele. E como o pastor Marco até citou no Tadel pela manhã, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, nós somos a geração eleita, o povo escolhido. Em algumas versões, como na minha, da NVI, diz propriedade exclusiva. Você é propriedade exclusiva de Deus. Isso é ser povo de Deus. E a igreja precisa voltar a atentar para essa realidade. Porque às vezes nós podemos viver neste mundo como se não fôssemos propriedades dele. Irmãos, dizer que nós somos propriedade de Deus significa que nós pertencemos a Ele. Esse povo pertencia a Deus, mas esse mesmo povo ficou lá 40 anos no deserto, sem direção, porque se esqueceu do Deus que os possuía, a quem eles serviam. E lá no deserto, construíram altares, construíram um bezerro de ouro, porque se esqueceram que eram propriedade exclusiva de Deus. Eu não sei, mas às vezes eu olho e me dá tristeza no coração, irmãos, porque nós, alguns, têm construído bezerros de ouro modernos. Pare e reflita. O que é que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui, irmãos. Mas às vezes até mesmo aqui, na casa de Deus, você vem prestar culto, você vem adorar a Deus. Mas alguns sentam nessas cadeiras, isso já foi dito aqui várias vezes. O corpo está sentado aqui, mas a mente está lá. Está preocupado com a hora do almoço. O que eu vou comer? Está preocupado que não ligou ainda pedindo frango. Tem que ligar lá, porque senão vai acabar o frango. Quer te dar a sugestão. Faz um jejum. Pelo menos essa preocupação você não vai ter mais. Tem pessoas que ficam sentadas e ficam olhando para quais as lâmpadas estão acesas e quais estão apagadas. Te peguei, né?
Quantas luminárias tem no teto? Irmão, você veio aqui fazer o quê? Nós somos povo de Deus. Nós viemos aqui adorar a Deus. Mas às vezes estamos aqui e a nossa cabeça não está. Aí nós queremos cantar. E, por favor, não me interprete mal, tá? Mas nós queremos cantar. Dias melhores virão. Dias melhores, grandes coisas. Aleluia, glória a Deus. E aí celebramos, como o pastor Marcos Freitas fez. A igreja quer celebrar, celebrar, celebrar. Mas a igreja não quer se humilhar. Você quer que dias melhores venham sobre a sua casa. Eu também quero que venham sobre a minha. Mas qual o preço que você está disposto a pagar? Porque a promessa de Deus é: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face. E você conhece o resto do texto. A grande questão é o quanto nós estamos dispostos a pagar o preço. Ser povo de Deus implica que você carrega o nome dele. Irmãos, onde nós estivermos nesta terra, se você é cristão, nós não somos mais donos de nós mesmos. Portanto, as minhas ações refletem em parte quem eu sou. Mas eu preciso pensar o seguinte: as minhas ações não refletem mais apenas o meu nome, mas o nome de Deus. E isso é muito sério. Ser povo de Deus significa que você carrega o nome dele. Carregar o nome de Deus implica dizer que você tem uma identidade de Deus na sua vida. Os meus filhos, na identidade deles, carregam o meu nome. E o nome de Simone. Porque eles são nossos filhos. Onde eles estiverem, o nosso nome estará lá. Onde você estiver, o nome de Deus está lá, através de você. E você já não responde mais apenas pelo seu nome, mas você responde pelo nome de Deus. E para finalizar, ser povo de Deus significa que você tem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu não vou ler, óbvio, mas 1 João 2,20 diz, 1 João 2,20, mas vocês têm uma unção que procede do Santo, do Espírito Santo. Você tem uma unção sobre você. E é por isso que às vezes você até quer fazer as coisas contrário ao Espírito. Você até quer ceder os desejos da carne. Mas tem uma vozinha que fica lá: não faça, não faça, não faça. É por isso que mesmo uma pessoa que não tenha conhecimento nenhum a respeito de religião, que não tenha conhecimento nenhum a respeito de Deus, mesmo assim, quando ela vai fazer alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, ela tem dentro dela uma coisa chamada consciência, que diga a ela: não faça isso. E é a presença do Espírito Santo de Deus na vida dela. Nós temos essa unção. Nós temos esse conhecimento. Talvez o que nos falte, agora de modo geral, como igreja, é arrependimento. Por isso eu queria convidar você que fechasse os seus olhos e pense. Pense. Nós somos povo. Você é povo de Deus. Você foi separado. Você foi escolhido por Deus. Não foi por merecimentos próprios. Não foi por capacidade humana. Não foi porque você era melhor. Mas você foi separado. Você foi escolhido para que Deus glorificasse o nome dele na sua vida.
O maior erro que Israel, enquanto povo de Deus, cometeu foi olhar somente para os benefícios e esquecer-se da responsabilidade que eles tinham enquanto povo de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus falou com você nesta manhã, como falou comigo. E abriu os seus olhos para questões espirituais, que como povo de Deus, nós precisamos nos posicionar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com você e ele tem um propósito específico para a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo de Deus falou com você, venha até o altar do Senhor e coloque diante dele aquilo que ele te disse. Nós vamos convidar toda a igreja para se colocar em pé. Aqui na Alameda não fazemos mais apelo, porque nós cremos que o Espírito Santo move as pessoas. Porque se o Espírito Santo não te convencer, não sou eu que vou convencê-lo. Se o Espírito Santo não conseguir abrir os teus olhos para você entender que você é povo de Deus, enquanto povo de Deus, isso exige de você algumas responsabilidades, alguns posicionamentos, algumas atitudes. Se ele não te convencer, ninguém mais te convencerá. Por isso, meu irmão, peça ao Espírito Santo de Deus que ele te convença. E faça aquilo que ele te mandou fazer. Se o Espírito Santo falou com você, pode vir, deixa o seu lugar, nós vamos orar por você. Eu já estou aqui. E muitos também já estão. Coloque diante de Deus, meu irmão, meu irmão. Coloque diante do altar do Senhor tudo aquilo que ele te mostrou que precisa ser mudado na sua vida. E deixe o Espírito Santo te conduzir. Espírito Santo, nós queremos dizer: o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Amém. Como nós cantamos anteriormente, grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa nação. Bem-aventurado, exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Agora, Espírito Santo de Deus, vai convencendo cada um dos teus filhos de que nós somos o teu povo, nós pertencemos ao Senhor, nós somos propriedades exclusivas do Senhor, nós fomos comprados por bom preço, Espírito Santo, e nós precisamos viver, Senhor, em conformidade com a tua palavra. Enquanto Israel viveu debaixo da autoridade do Senhor, eles prosperaram, eles avançaram, mas a partir do momento em que eles se esqueceram que eram propriedade exclusiva tua, Senhor, eles pereceram. Por isso, Senhor, nós nos posicionamos, nós não desistiremos do Senhor. Eu creio, o Senhor está levantando na tua igreja um exército de homens e mulheres que sabem ao Deus a que pertencem, sabem que são propriedades exclusivas do Senhor e têm buscado viver desta forma. Por isso, Senhor, abençoe cada um desses teus filhos que estão aqui no teu altar, que reconhecem que são povo do Senhor, e os ajude, Senhor, a permanecer firme nos propósitos do Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar em pé, meu irmão, e cante com a sua alma, porque bem-aventurado é o Senhor, cujo coração está no nosso Deus.